Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do VPcast, uma conversa com quem faz o país girar. E hoje nós temos convidados especiais aqui dentro da nossa casa e com ele aqui, e ele ao meu lado aqui, Guilherme Campione, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe, obrigado, pessoal, mais uma vez, mais um episódio desse podcast que está criando uma proporção, cada vez mais convidados de nível, e hoje se preparem porque é duas feras, o papo vai ser sensacional, então não perca que esse episódio é para ser um dos top 3, viu? Eu quero já me colocar na posição de aluno diante desses dois convidados que eu estou aqui hoje, tá? Dois convidados muito especiais que considero professores, né? Um conhece um pouco mais, outro conhece um pouco menos, mas o elo que nós temos aqui nos faz confiar muito bem naquilo que eles entregam, né? E já de antemão quero apresentar aí, seja muito bem-vindo, Getúlio. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Muito obrigado, Guilherme Campione. Conheço de outros carnavais, Felipe. Rudy, é um prazer estar contigo aqui, lado a lado também. Já tive a oportunidade de assistir palestra do Rudy, então vocês têm razão, com certeza é um convidado ilustre de peso aqui. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Excelente, prazer é nosso e tenho certeza que vai agregar muito, não somente para nós aqui, mas para quem assistir esse podcast também. Com certeza. E ao lado dele, ele, né, cara? O cara é um gentleman, né? Uma voz de locutor, assim, que você fala assim... Ó, né? Ó a pressão que o cara tá colocando na gente já, desde o início. O cara, assim, você fala assim, eu não tenho nem roupa pra ficar perto da frente dele, né? Eu considerei colocar uma básica, né? Mas... Ele disse que ele acordou, a esposa dele falou que ele acordou desse jeito, né? Gente, muito prazer, seja muito bem-vindo, Rudy. É uma honra pra mim fazer parte desse episódio, 8º episódio, tenho certeza que tem muita coisa boa que a gente vai conseguir conversar aqui. E realmente você já coloca uma pressão na gente, já tá do lado de tantas pessoas especiais. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande usar esse lugar como uma plataforma para cumprir um propósito, né? No final das contas, todos nós queremos multiplicar conhecimento, habilidades, entendimento e compartilhar um pouquinho daquela experiência que a gente tem ao longo do tempo, que no final das contas sempre é voltado para transformar pessoas, vidas, negócios, porque nós somos a turbina desse país. Então, vamos que vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E aproveitando, quero já falar pro Júlio aí. Getúlio. Júlio. Ele ficou falando um monte de nome teu. Até vai ficar trocando os nomes, cara. Getúlio, conta pra mim, cara. Quem é o Getúlio? O que você faz, né? Qual que é tua área de atuação? Bem, Felipe, hoje, primeiro, sou o Getúlio Júnior, filho do saudoso senhor Getúlio, da dona Estela, filho mais novo de 5 irmãos, né? Sou o esposo da Flávia, hoje minha sócia de vida e minha sócia nos negócios também. Muito bom. Fiz uma transição de carreira que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, né? Pai da Ana Júlia, de 15 anos, da Sofia, de 2 aninhos, que é o nosso pacotinho. Então, com 2 gerações lá em casa. Duas meninas. 2 meninas. Então, eu sou bendito o fruto entre as mulheres lá em casa. E hoje eu tô à frente, né? Eu fiz uma transição de carreira, então tive 18 anos como gerente executivo dentro de uma grande instituição financeira, né? Por último, agora estava tocando como gerente executivo de operações todo o sul do Brasil aqui, falando especificamente Bradesco, né? E aí decidi sair em 2024, e hoje eu tô à frente do Grupo Markfin, que nós atuamos com 3 frentes, né? A gente tem a agência de marketing digital, que é a minha sócia, minha esposa, que é a expertise dela, especialidade dela, né? A gente tem a Markfin, marketing digital, nós temos a Markfin BPO financeiro, que é o que mais a gente vai falar aqui, e eu também tenho uma ESC, uma empresa simples de crédito, onde nós mesmos fomentamos o nosso cliente. Então, o pequeno, médio empresário, hoje, Rudy, está com uma dificuldade extrema de acesso ao crédito. Sim. Nós solucionamos isso também dentro do grupo. Uau. Eu tenho um mini banco interno, Legal. onde eu só atendo o nosso cliente. Então, se o nosso cliente está dentro do nosso ecossistema, a gente consegue atendê-lo, inclusive na captação de recurso financeiro. Até também, Getúlio, por questões de diagnóstico, né? Se o cliente está lá dentro, você tem todo um controle de demandas dele financeira que você consegue fomentar dentro da própria cadeia o investimento. E eu identifico... São poucos que fazem isso. E o nosso eu desafio em dizer, tá? Uma empresa de BPO que tem um banco interno, eu desconheço. Se vocês tiverem, me apresentem. Porque eu, inclusive, quero trocar ideia com essa pessoa. Eu gosto muito de conversar com o meu segmento, porque eu acho que não existe concorrência. Existe, sim, espaço, Guilherme, para todo mundo. E o sol brilha para todos. Exato. Eu acho que o que vai diferenciar é a capacidade, a entrega final e a excelência no atendimento. Perfeito. Então você trabalhou 20 anos, Getúlio? 18 anos. 18 anos no Banco Bradesco. Exatamente. E o que fez você querer sair de uma segurança dentro de uma corporação, de uma estrutura, e empreender?
Belíssima pergunta, Guilherme. Obrigado pela pergunta, porque assim, acho que é por... Porque você é um cara jovem, Getúlio. Você tem quantos anos? Pareço mais jovem que você. Sim, né? lógico. Sou 45, 4.5, sou de 81. Mas o que fez, parece clichê, mas foi, Felipe, de fato, o propósito. Né? Esses dias, em 2002, eu escrevi Muito uma bom. carta. Tudo que eu estou vivendo hoje, Rudy, cheguei a me arrepiar. Por coincidência, foi semana passada. A Flávia sabe disso. Chamei ela e falou: olha aqui, Flávia, achei. Sabe aquelas cartas que você fez? Sei lá qual foi o evento que eu fui. Fiz a carta que eu queria impactar, de fato, a vida financeira das pessoas, do empresário. Quando você impacta uma coisa, vamos lá. Você é um consultor financeiro na pessoa física. Concorda comigo que você vai impactar menos pessoas? O teu cliente, perfeito. você vai impactar o Felipe e a família do Felipe. É verdade. Agora, eu impactando o empresário, o dono, o pequeno, o médio empresário que está lá tocando o negócio dele, que ele fomenta mais 20 famílias, o meu nível de entrega, de impacto é muito maior. Então, respondendo a tua pergunta, Guilherme, foi propósito. Pô, que legal. De realmente fazer a diferença, e sou grato, extremamente grato por tudo que essa vida de corporativo me deu, extremamente grato. Excelente. Vamos pegar no gancho aqui, porque quando a gente fala de propósito, tem que olhar pro Rudy, né, cara? Você abre o Instagram dele, a todo momento ele tá falando sobre propósito, sobre servir. Inclusive, eu acho que você vai falar essa frase que você falou pra mim lá na mesa, né, cara? E uma frase que muito marcante, acho que ela é meio que um selo teu, né? Sim. Mas queria que você contasse quem que é o Rudy, por que você faz o que você faz e o que você faz. Legal. Eu começo falando que, normalmente, quando a gente vai falar sobre quem nós somos, a gente quer falar sobre o que a gente faz, né? Então, realmente, quem eu sou filho do Deus vivo. Então, o meu posicionamento é um posicionamento de fé em relação a isso. Eu, de fato, eu creio em Deus e eu sou filho de Deus vivo. Sou esposo da Vanessa, que, semelhante a você, Getúlio, ela é minha sócia na vida. Eu achei ela aquele dia. Exatamente. Então, ela também é sócia comigo nos negócios. Ela é uma especialista em Customer Success. Então, assim, ela trabalhou em grandes companhias. Inclusive, fica a dica aqui. Realmente vale muito a pena ouvir um pouquinho ela por aqui. Boa. E eu sou especialista, eu sou ex-campeão de Muay Meio Thai. pesado? Não. Já treinei com uma galera, depois eu falo pra vocês aí, treinei com o Lioto, uma galera. Legal. Mas já fui ex-atleta profissional de Muay Thai, de boxe, me especializei em formação de times de alta performance, liderança e negociações complexas. Então, tenho uma passagem aí de 22 anos de carreira corporativa liderando algumas multinacionais. Diferente de você, que hoje, Túlio, que 18 anos em banco, aguentei 1 ano, tá? Então, olha só que curioso. Eu assumi o Sicredi lá no Pará e Mato Grosso. Fiquei 1 ano lá, tinha uma meta de anual, à época, e 9 meses eu entreguei a meta e com o meu time e fui Isso embora. não é pra mim. Eu vim embora pra Curitiba. Inicialmente eu ia pra Espanha, depois eu acabei vindo pra cá, pra Curitiba. Fiz aquele cálculo, né? Você que é da finança, falei, pô, vou gastar em euro e vou gastar em reais. Onde é melhor aqui? Então, eu vou gastar em real, que vai ser um pouquinho melhor. Como que você ia ganhar também. Você ia ganhar. E nessa caminhada toda eu tinha uma vida meio paralela. Em que sentido? Caminhando com Jesus na igreja, já fui louvor e adoração, já fui missionário, já fui pastor de jovens e etc. E também muito a questão do empreendedorismo, né? Já tive um centro automotivo, tinha dezenas de colaboradores. E aí quando eu venho para cá, para Curitiba, eu trago a minha consultoria de inteligência empresarial. Normalmente tem aceleração empresarial, o meu é inteligência empresarial. Hoje eu tenho um squad decente. São o Paulo, que é a parte de gestão, trabalhou em inúmeras multinacionais. Eu fico com a parte de liderança, cultura, performance de pessoas. A minha esposa, que é a Vanessa, ela é especialista em implantação e reestruturação de Customer Success, parte de atendimento, etc. E a gente tem o Felipe Todd, que é um gênio de IA. E a gente tem um outro parceiro que trabalha com o Felipe Todd na parte de transformação digital, que é professor no Centro Europeu. Então, assim, a gente tem um squad bastante decente, onde a gente entra numa operação de pequenos e médios empreendedores, a gente consegue detalhar todos os gatilhos e problemas e gargalos que tem na operação e entrar com força total. Que legal. Então, legal. é por aí. Serviço completo, hein? Deixa eu pegar um ponto aqui, porque assim, falou sobre propósito aqui, também falou sobre propósito, mas a realidade é que quando eu converso com empresários aí do Brasil inteiro, e vocês também, né, o Guilherme também, a maioria, ela não tá trabalhando por propósito.
né? Tá trabalhando para pagar as contas. Legal. O próprio empreendedor, o pequeno e médio. Às vezes inicia com um propósito. Ele e pensa se assim, transforma pô, no E aí mercado. aquela necessidade vai perdendo. Exatamente. Concordo. Muitas vezes ele faz aquilo que gosta, amava, e falou assim, bom, eu vou abrir uma empresa porque eu quero mudar vidas. Sim. E aí daqui a pouco ele tá olhando assim, cara, eu virei funcionário da minha própria empresa, ele não tem vida, ele não tem final de semana, ele não tem nenhum prolabore maior do que ele tinha antes, Sim. né? Uhum. Então, assim, como que o empreendedor, qualquer um de vocês podem responder, como que o empreendedor, ele pode entender o propósito? Flávio Augusto fala, né, que o propósito você que escolhe, não é algo que vem assim do nada e você acaba acontecendo. Sim. Você vai lá e fala assim, não, eu vou fazer isso por isso, né? É como que o pequeno empreendedor, ele pode equilibrar, ele ter o propósito, mas ele também ter qualidade de vida, ele ter algo que vai realmente trazer rentabilidade para ele. Legal. Se você me permite, Júlio. Fique à vontade. Eu falo com muita humildade, eu venho da periferia de Belém. Então imagina que o meu primeiro empreendimento foi vendendo doce nos ônibus de Belém com 14 anos de idade e paralelamente eu dava aula de reforço com meus coleguinhas de geografia e história. Então eu já tive a oportunidade de sentar na mesa do Bernardinho, um técnico de vôlei. Fui treinado por ele, inclusive, para como é que eu formo time de alta performance. O primeiro mentor de negócio do Flávio Augusto da Silva me levou para passar 3 dias com ele no Leblon. Mário Magalhães? Não, Sami Oliveira. Sami Oliveira. Lá atrás, na época que ele ainda ligava de orelhão, que ele montou a primeira escola. E assim, Deus me deu a graça de compartilhar, por exemplo, o palco com o Thiago Finch. Em novembro, eu estava jantando, um jantar particular com 4 pessoas, com Kaiser, que muita gente conhece ali. E por que eu tô falando tudo isso? Porque sentando na mesa de tanta gente especial, eu cheguei à conclusão de que se você quer descobrir o seu propósito, só pode ser na sua vida pessoal, pode ser no seu negócio. 3 coisas você precisa avaliar. Primeiro, qual é a tua habilidade psicomotora natural? Quando a gente é criança, normalmente, você já vai ver, por exemplo, eu vi o Neymar, alguns vídeos do Neymar no passado, ele, molequinho, já chutava bola, pô. Né? Então você vai perceber que às vezes tem criancinha que já está desmontando o carrinho. Quem sabe se ele não vai ser um engenheiro mecânico, um mecânico que seja, alguma coisa do tipo. Então a gente observar antes de repente alguém de figura de autoridade, professor, pai, tio, avô, impor muitas das vezes a frustração dele sobre você ou a expectativa dele sobre você, é você parar para pensar e falar, puxa, quais são as minhas habilidades naturais? O segundo ponto que eu observo caminhando nessas mesas importantes, qual é a minha paixão e a minha indignação? Normalmente a gente tem uma paixão, por exemplo, a minha é educar as pessoas. Para mim é treinar pessoas, eu sou apaixonado por fazer isso. Então, desde criancinha, eu sempre fui comunicativo, eu sempre gostei de falar com pessoas, gostava de fazer isso aqui. Então, quando eu tenho essa minha habilidade natural, eu tenho essa paixão alinhada, e oportunidade. Eu sou advogado, fiz teologia, fiz psicologia. Só que a minha grande paixão sempre foi fazer isso aqui. Só que quando eu fui advogado, eu fui professor de direito do Estado e processo do Estado, né? Constitucional ali, etc. Só que as melhores oportunidades que eu tinha era na área de negócios. Cara, forçava às vezes certas portas para entrar e não rolava. O que aconteceu? Habilidades naturais, paixão e oportunidades. Falei, quer saber de coisa? Vou alinhar isso aqui. E eu descobri que esses caras fizeram a mesma coisa. E você sentando com esse tipo de gente, você vai ver que é comedor de feijão que nem a gente. Normal. Só que eles têm 2 coisas. Entenderam viver de propósito, entenderam coragem. Boa. Coragem. Então, se Cara, você isso quer... é um golaço, hein? se você quiser descobrir seu propósito, vai nesse caminho. Eu sempre falo, né, uma frase daí, complementando ali, sempre falo que o empreendedor no Brasil, principalmente, ele é muito mais corajoso do que preparado. Concordo. Essa é Tem que ter coragem aqui no Brasil. Todo podcast, né? Fala de tudo. E se fosse para complementar um pouquinho, eu colocaria nesse. Você trouxe um tripé e eu transformaria um pouquinho. Trazer planejamento. Por quê? Boa. Eu falo o seguinte: a gente não está falando, vamos lá. Pergunta que você fez, Felipe, não é do empreendedor que por necessidade, certo? Sim. No Brasil existe muito isso. O empreendedor perdeu o emprego, tem filho para criar, eu vou inventar qualquer coisa que aqui. Aparecer, ele vai pra ganhar não dinheiro, tem né? educação financeira, não se planejou para aquilo. Agora vamos falar um pouquinho de quem tem essa oportunidade. O meu caminho, que eu acho que a maioria que seguiu, você tem escolhas, o que eu vou fazer? Primeiro, o planejamento vai te dar clareza. Os números, você se planejar. E aí eu falo, um cara que está nesse cenário, Felipe, tem duas aí, modelo mental. Ou ele é empreendedor ou ele é empresário. Vocês sabem qual é a diferença disso? Na minha visão, qual é? Com muita humildade. O empreendedor sai fazendo. Por mais que ele tenha a oportunidade de planejar, ele não planeja. Uau, muito bom. O empresário, ele sempre... Peraí, esses números fazem sentido? É o meu perfil.
Eu me preparei, eu chamei a Camila Rossi, mando um abraço para Camila Rossi lá do Mato Grosso do Sul. Ela construiu por 3 meses o meu negócio antes de eu abrir as portas. Antes de eu abrir o CNPJ, o Guilherme sabe do meu trajetória. Por quê? Eu sou empresário. Eu não sou um empreendedor do segmento de terceirização e gestão financeira empresarial, do BPO. Eu sou um empresário do segmento. E para isso, eu construí o meu negócio, pilotei, estruturei e a cada dia eu paro, analiso os números e faço o planejamento e sigo esse planejamento. Então, hoje no Brasil, infelizmente, o empresário precisa aí estar aqui um propósito de cada um de nós aqui. Educar esse pequeno, esse médio empresário para que ele se transforme realmente, ele deixe de ser um advogado, um dentista, um médico, para que ele passe a ser um médico empresário, um dentista empresário, um advogado empresário, com visão de empresário e não de empreendedor. E só para fechar aqui, eu tenho aquelas frases prontas, né? Antes feito do que perfeito. Eu sou contra isso. Você tem que fazer, você tem que executar. A execução que vai te levar, é vendas, é faturar que vai te levar para outro patamar. Mas o imperfeito, por vezes, você vai lá, não deu certo, você volta com uma dívida impagável pro resto da vida. O Getúlio, a gente conversa muito, né, sobre essa questão. A gente tem até um projeto meio bem parecido que você comentou, de parceiros, né, que cada um na sua área. Legal. Levando pro pequeno e médio empresário essa outra visão de fora, né? E a gente fala muito isso. Tem muito vendedor, muito representante comercial, muito empresário vendedor, que hoje todo mundo vende alguma coisa, né? Tudo é venda. Tudo é venda. E ganha-se muito dinheiro. Então eu já ouvi muito empresário falar, né, Getúlio? Eu sou um cara que eu faço dinheiro. Aí você entra com uma estrutura financeira na vida do cara, de um representante, e vê que não adianta só você fazer o dinheiro. Tem que saber o que fazer com o dinheiro. E a gente vê muito isso. Eu dou muito treinamento para várias equipes comerciais que os caras... Pô, cara bom, cara bom. Você fala, cara, o cara tá bom. Só que o cara anda com um carro não muito, vive endividado, começa a ser muito mais interessante do que interesseiro do que interessante numa venda, porque ele precisa vender de qualquer forma. E você vai ver o ganho do cara, você fala, opa, tem médico que não ganha isso aí. É verdade. Guilherme, esse cara que prostitui todos os segmentos. Exatamente. É verdade. Cada segmento nosso aqui, existe a palavra é chula, mas vou usar, é prostituição. Então existe BPO que vai cobrar R$300 por mês. Por quê? Ele está desesperado por faturamento. Porque não se planejou. Bingo, ponto. E aí tem um detalhe que, assim, eu sempre gosto de trazer algo bem prático para quem vai ouvir, né, pro pequeno e médio empreendedor, que é o que a gente atende, é que, pelo que eu tô percebendo, inclusive nas áreas que são diferentes, mas elas se complementam, né, sempre tem 3 pilares, sempre tem princípios que o empreendedor não pode quebrar, porque senão ele se quebra, né? O CNPJ só quebra porque o empreendedor quebrou primeiro. Que o CPF quebrou primeiro, essa que é a realidade. Boa. E aí, ele não quebrou, é igual você falou no começo, não quebrou por falta de dinheiro, ele quebrou por falta de mentalidade. Então, teve 3 princípios ali, pelo menos, que ele não soube aplicar na vida dele, e depois, por causa desses 3 princípios financeiros que ele quebrou também, fez ele quebrar. Quais são os 3 princípios que um pequeno e médio empreendedor, o dono da padaria, o salão de beleza, o dono de restaurante, a academia, o barbeiro, enfim, tem que ter. Ele tem que ter. Esses 3 pilares ele precisa ter na vida dele, para ele ter uma saúde mental, para ele ter crescimento na empresa dele e para que ele não se perca durante o dia a dia dele. Muito bom. Exemplo assim, ó, só para direcionar. Para quem tá pensando hoje em sair do CLT e empreender, com a expertise de vocês, cada um na sua área, quais seria, né, Felipe, essa tríade aí? Tanto para quem tá começando e para quem empreende, mas é aquele empreendedor que não é empresário. Boa. Né? Por exemplo, eu lembro de empresários que eu converso aqui, que ele virou eu empresa. Né? E o empreendedor que fica preso. O empresário não fica preso, não. Exatamente. Se o cara tem uma mentalidade de empresário, ele não fica preso. Ele monta time e ele tem liberdade para não ficar preso ao negócio dele. Depois você vai falar os 3 princípios na finança. Tá? Legal. A primeira coisa, eu acredito que nessa transição é assim: o primeiro é o desapego ao ego. Boa. O ego, ele faz com que a gente se compare e faz com que, muitas das vezes, todos nós somos empreendedores aqui. E a gente sabe que a vida é uma sucessão de altos e baixos, onde picos e vales se alternam ao longo da caminhada. Então, a gente vai ter muitas senoides, né? Então, se eu fico me comparando e acreditando que todo vale que eu passo é o meu fim,
Muitas das vezes é porque eu estou olhando a maneira com que as pessoas estão me enxergando. Boa. Então, quando eu me preocupo com como o outro vai me olhar, como o outro vai me julgar... Então, por exemplo, hoje eu estava falando, inclusive, com meus seguidores. Às vezes a gente tem a sensação de que o fundo do poço é o fim da jornada de alguém. No fundo do poço tem água. Então, só para você entender, as pessoas, na maioria das vezes, a gente se paralisa porque a gente fica se comparando, ou muitas das vezes a gente acha que uma fase é o fim. E a vida é literalmente uma fase de desenvolvimento. Então a fase ela não pode definir você. Então, se eu me desapego do meu ego e compreendo que lá no setor corporativo eu era o cara C-levels, eu era o cara executivo. Aqui eu tenho que entender que quando eu vou empreender, eu sou um faixa branca, eu sou um faixa amarela, eu tenho que sentar, eu tenho que aprender, eu tenho que sentar com cada um de vocês e pedir conselho, orientação. Então, se eu tenho um ego muito inflado, eu não vou pedir conselho para ninguém. E automaticamente eu vou me paralisar porque eu vou me comparar. Segundo ponto, o jogo do empreendedor ele é um jogo de longo prazo. O dinheiro que você quer, o resultado que você quer, ele não é imediato. Não existe milagre, né? Não existe. E o terceiro ponto, que aí eu passo para o Getúlio, é exatamente isso. Planejamento. Estruturação. E praticar o planejamento, né? Não, sim. Só Executar. Porque assim, o empreendedor... E aí eu achei muito legal o jeito que você falou, que o empreendedor, ele é o fazedor, né? Ele é o executor. Então, uma hora ele tá abrindo uma loja de celular, outra hora ele tá com venda de marmita, o cara vai empreender, vai tentando. É uma questão de oportunidade. E essa parte é importante. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter muita execução. Só que, até recentemente, em abril, eu era diretor comercial do maior grupo jurídico do país, em volume de contratos e tal. Os caras cresceram 10 vezes o tamanho deles em 4 anos. Ou seja, eles precisavam de alguém que trouxesse infraestrutura, organização, playbook, framework. Quem foi que eles foram buscar no mercado? Eu. Então, durante 1 ano, eu entrei na operação exatamente para fazer toda a estruturação, framework. Governança. Eu era, inclusive, diretor de governança corporativa. Eu tive que entrar em todas as camadas. Porque vai chegar um momento em que tem a camada estratégica e a operacional, não tem a tática. E é por isso que, por falta de planejamento, aquele que pensa a empresa, mesmo que você seja pequeno, você não consegue sair da operação porque você não tem organização, não tem planejamento. E aí com o IA, por exemplo, a gente consegue automatizar muitas dessas funções que muitas das vezes faz o empresário ficar preso dentro da própria operação e não consegue de repente ir para um network, não consegue de repente para uma imersão, pegar novos ares, entender um pouco mais sobre o próprio mercado dele. Então eu acredito que desapego ao ego, visão de longo prazo e planejamento com estrutura. E só pegando o gancho que você falou, tem muitos empreendedores e empresários que querem virar dono para ter paz, tranquilidade. E se não conseguir ter essa previsibilidade dentro do negócio, ele vai virar um funcionário dele mesmo. Perfeito. E aí não é natural, não vamos também aqui, né, dizer que é... A gente... Cara, a vida é como ela é. Quando você tá lá, monta teu negócio, você vai varrer o chão, você vai sentar natural com o diretor do banco para negociar e é isso aí. Mas é o processo, né? É o processo, só que eu acho que você precisa ter clareza, né? Então, falando dos pilares, olhar financeiro, né? Primeiro, é faturamento. É vender. Vendas, Guilherme. Então, o primeiro pilar que eu entendo é vendas. Segundo pilar, jornada do cliente, que hoje ninguém cuida. Boa. Verdade. Boa. Poxa, e daí qual é a dor do crescimento? Cada um de nós aqui temos isso. Boa. Estava falando esses dias aqui. A dor do crescimento qual é? Você garantir a excelência do atendimento. Quando você lá começa o teu negócio, você tem 2, 3, 4, 5 clientes. Perder um é um prejuízo absurdo. Absurdo, então o churn é absurdo, só que eu digo mais, aí você se dedica àquele cliente. Qual é a dor do cliente? Se você sair de 5 para 150 clientes, você vai conseguir manter essa jornada do cliente? Cai. O nosso NPS lá é 92.3. É um excelente NPS. Mas eu brigo muito, meu time sabe disso aqui, ó. Vocês sabem disso. Ó, puxando a orelha aí. Eu chamo meu time e falo diariamente sobre a jornada do cliente. Então, vendas, jornada do cliente e, obviamente, gestão financeira. Dentro da gestão financeira, eu quero só fazer um adendo aqui. Empresário, você é pequeno, você é médio ainda, mas monte, estruture, e hoje não tem mais desculpa por falta de conhecimento. Não. Ou você contrata um BPO financeiro, ou você mesmo faz, certo? Mas você tem que ter um DRE bem estruturado, um demonstrativo de resultados de exercício muito bem estruturado. Independente do faturamento, independente do nicho. Se você é MEI, você tem que ter. Boa. Você tem que ter, segundo, um DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, muito bem estruturado, porque DRE é competência, fluxo de caixa
é caixa, regime caixa. Não vou entrar aqui, vira um assunto chato, mas tem Vai sair todo mundo. tem Comercial e financeiro, né? tem muita diferença e balanço patrimonial. Sente com o teu contador. Para que serve cada uma? DRE é tomar decisão. Vou ver vou ver minha margem de contribuição. Pô, eu tô errando, minha margem de contribuição está muito baixa, eu tô errando na precificação. Eu tenho que olhar meu portfólio e melhorar minha precificação. Você fala uma coisa, Getúlio, que é muito legal, que eu gosto muito. Você fala assim, tem que olhar os números reais. Parar de enfrentar o padrão, o pavão. Você tem que encarar de frente. Esteja mal, esteja ruim. Qual é aquela frase que você usa nos pitch? Você tem uma frase tua que eu acho... A decisão entre crescer e quebrar está nos números que você escolhe ignorar. É uma escolha você ignorar os números. Fala de volta. Ele ia falar no final, você mandou... Passa o pix. Olha pra aquela câmera ali e fala assim, ó. Tô bem aqui. A diferença entre crescer e quebrar... Vai de novo. Vamos lá, gente, mas eu falando qual é a diferença? Bem rapidinho aqui, ó. DRE é tomada de decisão, margem de contribuição, lucro líquido, como que tá meu EBITDA. O que é esse tal de EBITDA, Getúlio? Pô, o dia que você quiser vender teu negócio, o equity tá em cima do EBITDA, é outro assunto, é outro podcast pra gente falar. Sim. Mas fluxo de caixa, pô, tá lá, regime caixa, DRE, eu vendi 100 mil reais. Só que não entrou no caixa aquele 100 mil. Você está parcelando em 24 vezes, Felipe. O teu fluxo de caixa está pressionado. Aí, a frase que você completou. Aí chega naquele margem de contribuição muito baixa, fluxo de caixa pressionado. Não, mas o meu faturamento é 100 mil por mês, Getúlio. Meu amigo, eu vou te mostrar aqui. Você vende em 24 vezes, você vai começar a realizar lucro lá no 12ª parcela. Perfeito. Por isso que você está matando o cachorro a grito. Agora, e balanço da contabilidade para você entender se o teu negócio está te deixando mais rico ou mais pobre. Simples. E se precisar de dinheiro, tem a ESC. Agora eu quero falar a frase. A frase. Tem que falar a frase. Vocês estavam brincando. Fala a frase. Vamos lá. É muito boa, cara. Eu quero pegar o gancho e fazer duas perguntas para vocês nas duas áreas que a gente atua aqui, tá? Vai lá. A diferença entre crescer e quebrar está nos números que você escolhe ignorar, empresário. Aê! Eu posso amarrar com uma frase? Lógico. Sua esposa tá dando risada. Tem uma podcast engraçado, né? Tem uma frase do Steve Jobs, cara, que amarra perfeitamente bem essas duas cadeiras aqui. Top. Ele fala o seguinte: seja brutal com os dados e suave com as pessoas. Excelente. Extraordinário. Muito bom. Por gentileza, então. Quero... Vamos dar essa moral pro nosso Denzel Washington. Ó, você sabia que é o meu ator preferido? Olha, eu sabia. Sincronicidades aqui acontecendo. O Guilherme estraga o nosso podcast. Ele estraga o nosso podcast. Eu não vou mais falar. Presta atenção. Tudo é feito por pessoas e para pessoas. Agora, o que o Getúlio falou para você é importante. Seja brutal com os dados e suave com as pessoas. Boa. Tá? Então, Excelente, amigos. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, porque a Via Permuta, falando um pouquinho da Via Permuta, ela atua nessas duas áreas, tanto de conexão, mentalidade, você está relacionado com outras pessoas e principalmente também na área financeira. Então eu vou puxar na área financeira, eu vou te apresentar a Via Permuta de maneira muito simples e aí você fala para mim qual que é o impacto, pode ser inclusive negativo, se você quiser falar, negativo ou positivo, que você enxerga nesse modelo de negócio que a gente tem. Perfeito. Tá? O que a Via Permuta faz? Para o empresário que tem estoque parado, um tempo ocioso, ou às vezes até mesmo, por exemplo, um restaurante que tá sem movimento, o que a Via Permuta oferece? Ela trocar esse estoque parado em crédito com o próprio produto dela. Então ela vai pegar esse, por exemplo, estoque, sei lá, de camiseta, de roupa que ela tem lá. Ela vai colocar dentro de um ecossistema, dentro de uma plataforma, onde ela vai gerar um crédito. Com esse crédito, ela vai poder consumir serviços e produtos sem tirar dinheiro do bolso, tá? De outros empresários que estão dentro do ecossistema. Exatamente. Então, por exemplo, ela tem peça de roupa ali, ela vende pro Brasil inteiro e ela vai poder contratar um BPO, vai poder contratar uma equipe de vendas, vai poder contratar uma diarista lá para a empresa dela, vai poder fazer uma viagem, inclusive, que às vezes o empresário não consegue fazer, tá? Dentro dessa realidade bem simples que eu passei para você, o que você enxerga de impacto que o empreendedor pode ter na linha financeira dele? Primeiro, eu parabenizo. Deixar claro aqui que eu não estou dentro desse ecossistema, quero conhecer mais. Perfeito para justamente o que eu acabei de falar. É o gancho que a gente acabou de falar, fluxo de caixa. Então vamos lá, qual é a dificuldade maior hoje do empresário? É acesso ao crédito. Está muito difícil para o pequeno e para o médio empresário. Pós-pandemia ainda, muito maior. Obviamente que o modelo de negócio de vocês, imagina você, Rudy,
eu tô lá com o estoque parado, eu não consigo tirar aquele estoque, eu entro dentro desse ecossistema, eu tiro o estoque, estoque é custo, gente. Sim. Estoque é custo e Certeza. caro. Ainda mais Então, obsoleto. dentro do negócio, ainda mais parado. Então, Liquidez parada. eu consigo dar liquidez pro meu estoque e, ao mesmo tempo, eu consigo... Me corrija se eu estiver errado. Então eu vou lá, eu preciso de um BPO financeiro, eu preciso de um marketing, terceirizado, por de um marketing, ou de um equipamento, uma impressora, Isso, uma mesa, fato. e eu consigo Exato. gerar, com esse meu estoque parado, gerar tudo isso e estruturar o meu negócio. Exato. Perfeito, A ideia justamente é por isso, você não tem desembolso. Perfeito. Não, e você... Quando você não tem desembolso, Guilherme, só me permite para finalizar aqui, quando você não tem desembolso, eu sempre falo, quando você vende R$100, os R$100 fica no teu bolso, no lucro líquido. Você sabe que eu uso muito isso, né? Eu uso muito. Olha, uso muito isso. Então, Nosso café você. se você vende R$100, não te sobra R$100, vai te sobrar o lucro líquido que seja R$30. Na medida que você economiza, você busca eficiência operacional, eu tive uma economia de R$100. Os R$100 100% é lucro. líquido na Exatamente. última linha do teu negócio. Perfeito. Então, parabéns pelo negócio de vocês. Isso é perfeito, principalmente para o muito pequeno e para o bom. médio empresário. Eu nem entrei ainda na questão ali que essas roupas, essas peças paradas ali, elas, quando o cliente compra de você, ele vira indicador da sua própria marca, né? Então você está pulverizando. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Além dessa estrutura de fluxo de caixa, né, Legal. das permutas multilateral, estoque parado, nós somos e temos um grupo de network de relacionamento, conexão, Boa. né? Boa. Porque seria muito simples, por exemplo, ser uma plataforma onde viraria uma OLX, que as pessoas compram e você não precisa saber o nome do empresário, não precisa, né, não ter Sei quem vínculo é. nenhum. A pergunta que eu faço, qual a importância hoje para esse pequeno empreendedor que está ali fazendo de tudo na empresa dele, ele separar um tempo para ir num evento, para sentar numa mesa como essa, para fazer uma reunião de relacionamento, não de pitch de vendas, mas para que ele De conexão, conheça, né? se conecte com outros empresários também. Tem dois pilares importantes quando eu fiquei sabendo do que é o Via Permuta, eu achei a ideia genial. Eu até havia perguntado para você anteriormente, pô, quem foi que idealizou, como assim e tal? Porque realmente, vamos lá, quando a gente fala de ambiência, eu canso de ouvir gente falando sobre ambiência, mas eu confesso para você, eu falo com muita humildade, eu estudo neurociência. Olha só, vamos aprofundar em relação a isso. Quando a gente fala de ambiência, existem um médico anestesiologista chamado Sir Roger Penrose e Stuart Hameroff. Vamos lá. Os dois juntos já ganharam um Nobel de Física. Os caras já ajudaram Oppenheimer e um burrinho chamado Albert Einstein. Os dois juntos entenderam o que significa de fato ambiência para a composição de inteligência. Vamos lá. Eles falam que o nosso cérebro ele é bombardeado por 400 bilhões de bits de informação por segundo. E dentro de cada um dos nossos neurônios existem pequenos microtúbulos que fazem a recepção dessas informações. E sabe, Getúlio, quanto fica na nossa memória consciente, que a gente tem controle? 40 bits. É infinitamente... De quanto? 40 bits. De 400 bilhões. O que significa, quando os meus mentorados, não, eu vou para tal lugar, mas não vão me deixar contaminar. Mentira, porque a gente tem 5 sentidos. Então, desses 5 sentidos, o nosso cérebro só tem um único objetivo. Qual é? Sobreviver. Então ele não tem compromisso em ter uma renda melhor, ele não tem compromisso em te dar uma casa melhor. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eu tenho 43 anos de idade e eu tenho uma savana, eu sobrevivi durante 43 anos de idade. Portanto, o meu cérebro, ele não quer outra coisa, a não ser que tenha previsibilidade. Então, quando eu não sei o que me espera nessa nova fase da minha vida, se eu não tenho previsibilidade, eu fico. Então, o que acontece? Se eu estou no ambiente e eu estou no modo sobrevivência 24/7, o que vai acontecer? Se eu estou numa ambiência tóxica, ruim, o meu cérebro automaticamente, por adaptabilidade e sobrevivência, ele vai se adaptar àquele lugar. Cara, que top. Ele modela. Agora, se eu tô no VP Podcast com gente que tá compartilhando esse nível de conhecimento, se eu tô fazendo parte de um ecossistema inteligente de multimodal em termos de negócios, o que vai acontecer com o meu negócio, gente? Exatamente. Automaticamente eu vou crescer em inteligência, eu vou receber mais know-how, eu vou ter mais experiência, um nível de conhecimento que eu sozinho jamais vou ter. É exatamente a história da caverna, né? A história da caverna que o cara tá dentro da caverna e falou assim, pô, e se eu sair lá, o que vai acontecer? A falta de previsibilidade, exatamente por E causa aí, do cérebro. já viram essa história, né?
O cara tá ali, pô, o que vai acontecer se eu sair lá fora? Ele sai, né? Falou, pô, tem vida aqui. E aí quando ele chama os outros, ele fala, pô, não, a gente prefere ficar na caverna aqui que é bem melhor. É basicamente isso que acontece, né? Quando é algo novo, disruptivo, que as pessoas não conhecem, e aí tem a diferença do empresário, que olha, entende o que o Getúlio faz, entende o que você faz, fala assim, bom, eu vou tomar a decisão, fez sentido pra mim, cabe dentro do meu orçamento, eu vou tomar a decisão e estou com você. E tem aquele cara que fala assim, fez sentido, cabe dentro do orçamento, o que ele fala? Pô, vou pensar, preciso me programar. Qual que é a diferença desses dois mentalmente? E digo para você, Felipe, tem empresário, eu fechei um contrato hoje que foi que a gente falou justamente isso. O cara não tinha orçamento, mas ele falou para mim, Getúlio, eu preciso do teu time dentro do meu negócio. Eu dou jeito, eu vou abrir orçamento para que você entre no meu... Ele não olhou pro preço e viu o valor. Exatamente. Genial, você entra genial. no meu negócio. Que eu acho que é sobre isso, né? E aí, Rudy, quando você estava falando, só um adendo do Rudy, também tem não é frase, mas um ponto que lá no É Mais você falou, que é aquela frase, né? Como é a média entre das 5 pessoas que você... Jim Rohn fala isso, né? Sim. Das 5 pessoas que você convive, daí você quebrou essa objeção, você falou assim, você não existe mais essa frase, né? Nós somos, assim, existe influenciosfera. Você me permite seu celular? Lógico. Vamos lá. Jim Rohn falou o seguinte, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Só que quando ele falou isso, ele não levou em consideração isso aqui, ó. O nosso cérebro, ele aprende de 2 maneiras. Repetição ou alto impacto emocional. Vou fazer esse teste aqui com vocês. Já te devolvo o seu celular. Completa depois de mim. Atirei o pau no... Gato. Você ouviu? Aí em casa você mentalmente já falou gato. Por que não é cachorro, baleia, girafa? Porque você ouviu da tia Maricotinha quando eu era criança tantas e tantas vezes que era cachorro, que era gato, desculpa, que isso criou um trilho neural. Ou seja, ficou um pensamento automático. A outra maneira de você aprender é o quê? Alto impacto emocional. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que você aprende muito mais indo a um enterro do que indo a uma celebração, numa festa. Eu lembro que eu enterrei um amigo meu há muitos anos atrás que se acidentou de moto, o Jonathan. Cantava na igreja, uma voz maravilhosa, black music. E eu lembro que quando eu saí daquele lugar, eu saí dirigindo com calma. Não que eu não dirigisse com calma, na época eu até fazia arrancadão. Eu tinha, só um adendo, eu tinha um Chevette Tubarão, né? Fazia arrancadão. Mas eu lembro que eu saí naquele dia com calma. Então, o nosso cérebro aprende ou por alto impacto emocional ou por repetição. Ocorre que o seguinte, ó, esse celular aqui, você tá todo santo dia seguindo pessoas. Então, a depender do tipo de conteúdo que você está todos os dias consumindo, o que vai acontecer com o seu cérebro? Se você usa... as 5 pessoas. Gente, isso aqui tem mais tecnologia, obrigado, do que em 1969, quando o Armstrong pisou na Lua. Boa. Inclusive, acho que me corrija se estiver errado, mas existe uma pesquisa que uma criança, ela tem muito mais informação, né, na sua idade, ali, sua primeira idade, do que uma pessoa que viveu lá, sei lá, 80 anos há 100 anos atrás. É exatamente, né? Isso. Então você imagina que o celular, ele é uma máquina de reprogramação mental. É por isso que, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, quem cuida da minha rede social é minha esposa. Eu não gosto de rede social. Então eu gravo alguma coisa às vezes de momento, insights, etc, apesar de gostar de comunicação, etc, mas eu não consumo rede social, eu não fico olhando stories de ninguém, eu não consumo rede social, porque eu sei o quanto isso pode ser ou não danoso para o meu cérebro. Uma última coisa, olha esse hack poderoso para você. Pela manhã, quando você acorda, o teu cérebro precisa de pelo menos 30 minutos para ficar 100% operacional. E o que é mais estressogênico para o seu cérebro, que faz com que você perca 2 horas de performance por dia, é quando você olha para a tela quando você acorda. Isso aí. Fica a reflexão, Guilherme Campione. Então nós não somos a média das 5 pessoas que a gente convive, a gente é a média das 6, porque agora a gente tem internet. E quantos mil seguidores? Você é a média. E nas 6 ela se multiplica, né? Você é a média das pessoas que você segue, basicamente, né? Dos vídeos que você rola, nossa, né? Poxa. Porra, que legal isso aí. Exato. Influencia, querendo ou não influencia. Eu forma tô aí. levemente tendencioso a aumentar as nossas horas de podcast, que todo podcast tô vendo que tá 1 hora. Eu vou te falar, esses dois eu acho que teria que ter o parte 2. A gente fazer um... Tem que ter. Vamos fazer um talk show ao vivo. Vamos fazer um talk show ao vivo? Bora fazer, vou fazer. Fazer um talk show ao Acho vivo, bem inclusive, legal. parecido com o do Legacy lá. né? Legal. A gente faz ao vivo umas 4 horas ali, e aí com pergunta, Como com painel. entrevista. Legal. Né? Contem com a gente.
Então vamos fazer. Que legal, hein? Gente, Olha, foi um prazerzaço. Tempo Porra. reduzido realmente, mas absorvi muito conteúdo, gostei demais. Grande satisfação. falo das suas Eu palavras. queria que vocês dessem um recado agora, cada um na sua área aí, pra essa câmera ali, e dar seu pitch final aí também, né? Sua solução final aí. Bem, o Guilherme atrapalhou meu pitch aqui. Antecipou, né? Eu só tô Acabou se- com a antecipação. Tô sendo espancado hoje. Mas eu quero falar assim, ó, para você que é pequeno, médio empresário, prestador de serviço, profissional liberal, advogado, dentista, engenheiro, arquiteto, você não está sozinho. Hoje em dia você tem um ecossistema que só sentar nessa mesa aqui tu soluciona muita coisa dentro do teu negócio. É verdade. A gente estava falando de mentalidade, saia da caverna, olhe para fora. Eu sei que é difícil, não adianta a gente ficar aqui pintando que é o mundo é só flores. Não é, a gente sabe das dificuldades, nós também somos empresários. Mas eu quero deixar aqui o espaço e principalmente você que precisa, você que quer entender o seu negócio e por meio dos números, por meio da gestão financeira profissional e outra, você é médico, você não teve uma cadeira na tua formação que te ensinou a gerir o teu negócio, o teu consultório ou a tua clínica. Para isso nós estamos aqui para te ajudar. Só chamar aqui, deve estar marcado aqui embaixo aqui, Markfin, BPO Financeiro e o grupo Markfin como um todo lá dentro do nosso ecossistema, com marketing e também com estruturação de captação de recurso financeiro de bancos ou de outras instituições financeiras. Foi um prazer aqui, Felipe, obrigado pelo convite, quero conhecer com certeza ainda mais a Via Permuta. Guilherme Campione, um prazer, amanhã vamos estar juntos de novo. Com certeza. Prazer, você sabe da minha admiração por você, e a gente tem projetos juntos aqui, e eu não tenho certeza que para mim foi muito válido, foi uma honra estar sentado nessa mesa. E Rudy, mais uma vez, Satisfação. muito obrigado também pela legal. tua Tamo junto presença. demais. Você sabe que eu nem falei que na Via Permuta o empresário, quando ele entra, ele tem um crédito de 8.000 VPs que a gente empresta para ele, não tem juros para pagar e ele paga com o próprio produto e com o próprio serviço. Então eu tenho um monte de cliente meu que precisa de gás no fluxo de caixa. Imagina o teu banco emprestar 8.000 e falar assim, não, você pode pagar com o teu produto e não tem juros nenhum. É isso que a Via Permuta faz. Isso aí. Excelente, Boa. excelente. Rudy, Rudy, é contigo. as honras aí. Muito legal. Eu queria desmistificar, porque eu sei que talvez você que está em casa esteja pensando que só existe uma maneira de prosperar. CLT, hoje, infelizmente, tornaram o ser CLT muitas das vezes como algo ruim e como se PJ fosse a única maneira de prosperar. O que eu quero dizer é que prosperidade é você dar resultados positivos aonde você está com os recursos que você tem. Se você é feliz como concursado, se você é feliz como CLT, se você é feliz como PJ, a única coisa que eu quero falar para você é que fase não é fim. Nada do que é transitório define você. Agora, se você quiser empreender, o que eu posso falar para você é 69% da riqueza do mundo, pelo menos, está na mão daqueles que empreendem. E empreender significa, antes de qualquer coisa, você sair do modo padrão de pensar, do estado, é você questionar o status quo. Porque você foi ensinado o quê? Você tem que estudar, tirar boas notas, passar no vestibular, fazer uma universidade, entrar numa empresa decente, trabalhar até morrer. Você não precisa fazer isso da sua vida. Se você carrega um propósito e um sonho no seu coração, acredite nele. E saiba que existem pessoas como nós aqui no VPcast, assim como outros lugares, assim como na minha consultoria, StoreMind Business Group, que está disposto a pegar na sua mão e te ensinar como você gerar resultados. Porque se Deus fez isso através de mim, uma pessoa que vem da periferia, de uma família disfuncional, onde panela e pinico era a mesma coisa, e eu pude sentar na mesa de gente tão importante, isso pode acontecer e vai acontecer com você também. Uou, Quero ver você fazer um pitch agora. sensacional. Idem ao 2 e ao 1. Faz o pitch. Depois desses dois aí, faz o pitch. Vamos embora. Pô, não, chega. Mas eu quero deixar aqui mais uma vez a gratidão por esse convite do VPcast, de estar aqui do lado do Felipe. Eu acho que a gente vem aprendendo todo episódio. E eu sou o Guilherme Campione, trabalho com a Funil de Vendas em Curitiba e região, ajudando equipes comerciais a desenvolverem o seu processo comercial através de um método que vem sendo elaborado por muitas grandes empresas e não é palestrinha, Getúlio gosta dessa, e não é só eu falando e vocês anotando. Você vai construir a sua estratégia de venda, a sua jornada do cliente. Então não perca tempo. E hoje eu tô totalmente aqui uniformizado com o nosso slogan: bata a meta,
todo tô dia. esperando a minha, tá? Olha aí, ó. Já tô Já esperando tem a que minha. vir. A dele tem que ser um pouquinho mais forte, ó. Mas é isso aí, gente. Funil de Vendas Curitiba, Guilherme Campione, totalmente à sua disposição. Aí sim. Gente, eu só quero finalizar aqui falando que o VPcast, esse espaço aqui, tem proporcionado pra gente muito aprendizado e se conectar com pessoas que, não sei se o Guilherme percebeu, mas grande parte tem princípios e valores muito parecidos com os nossos, né? Com o meu, Sim. principalmente. Família, a gente sempre percebe que quem tem sucesso tem uma família bem sucedida, Boa. tem um casamento bem Golaço. sucedido, Uau. né? É isso aí. Porque tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Exatamente. Né? Concordo. E nós somos prósperos e até temos dinheiro, né? Quando Exatamente. precisa, né? Porque realmente ser próspero não significa ter dinheiro, né? Prosperidade vai muito além. Então, assim, gratidão, né? Porra, mais um. Foi muito bom, muito bom mesmo. São top demais, Valeu, Getúlio. demais. E Obrigado. você, espero Ó. que você assista esse conteúdo até o final, porque realmente foi um aprendizado. Mas vai ter parte 2. Vamos ter parte Vai 2 ter ao parte vivo. dois Fazer ao parte vivo. 2 ao vivo. 2, né? 3 horas, tá? 2, 3 horas Bora. com entrevista, vocês perguntando e vamos sugar tudo que tem de bom aí pra. Super top. Vamos lá. Não, Vamos pra cima. Vocês eu vou. Gente, Com você, é Felipe. isso. Grande abraço. Até o próximo episódio do VPcast.